Vocês estão observando minha tela? Sim, aumenta aí. Olhando, né, pessoal? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Flávio Fonseca Ferreira, eu sou engenheiro ambiental. Atualmente eu estou trabalhando como autônomo, mas na parte de regularização edilícia, mas nessa parte focada, né, em habits. E o tema de pesquisa é levantamento internacional sobre polifluoroalquilos e proposta de legislação ao Brasil. A minha orientadora é a professora Cláudia Padovese Fonseca, e ela está na linha de pesquisa Instrumentos de Política de Recursos Hídricos. Então, primeiramente, para a gente entender, a gente precisa definir ali o que são esses compostos, né? São comumente chamados de PFAS. Eles são organohalogenados, geralmente hidrofóbicos e lipofóbicos, e são amplamente ali utilizados, né, em aplicações domésticas, em indústrias, em uma variada gama, né, de produtos. Eles são conhecidos ali como produtos químicos persistentes ou químicos eternos, porque não se degradam facilmente ali na natureza, né? Eles precisam de condições específicas para serem degradados. Consequentemente, eles vão bioacumulando e biomagnificando entre diversas cadeias de seres vivos. Ou seja, ele vai acumulando em uma série de seres vivos, né? De organismos vivos, e vai intercalando entre as cadeias, até chegar no caso, né, de nós seres humanos. Entendendo um pouco melhor desses compostos, eles são basicamente ali interligados pelo composto, pelo elemento químico de flúor, juntamente com carbono. Ou seja, ele forma essa cadeia que ela é muito estável, ou seja, é bem difícil você romper, né, esse tipo de ligação. E normalmente ele tem ali um grupo, né, um terminal. Normalmente com oxigênio, hidrogênio. E assim, atualmente existem mais de 4.000 desses compostos que já foram catalogados, mas ainda há previsão de que mais ou menos mais de 9.000, né, estejam aí em produção industrial. Ali entendendo também essa questão de por que esses compostos são tão estáveis é a questão da eletronegatividade deles, ou seja, essa capacidade de eles atraírem elétrons e por isso ali eles se tornam, né, difíceis de serem degradados. Quando a gente observa ali, né, da família dos halogenados, nós temos o flúor, que ele é o elemento mais eletronegativo. Então, quando ele está ali em conjunto com o carbono, ele forma essa cadeia que, como eu já comentei, né, como para fazer a degradação é bem difícil. Em relação aos produtos que normalmente são utilizados, né, com aplicação de PFAS, nós temos ali, normalmente, são os pesticidas, são ali os pipocas de micro-ondas, né, aquelas embalagens, maquiagens, embalagem de pizza, tintas, vernizes, a panela também, a panela de Teflon, né, ela também foi, ela ela é construída a partir de PFAS. Nós temos ali roupas, né, normalmente resistentes à água, shampoos, cosméticos, ou seja, uma gama de produtos que aplicam, né, esse tipo de substância. Normalmente ele é para conferir, né, maior resistência, durabilidade aos produtos. E o que atualmente ocorre, né? Essas substâncias já são encontradas na água potável. Quando elas entram ali, né, no corpo humano, elas normalmente vão parar ali nos tecidos de fígado, pâncreas, rim, pulmão, e também já foi averiguado que até no cérebro também já obteve, né, essa substância. Elas são ali conhecidas por afetar a reprodução e o desenvolvimento, assim como a eficácia de vacinas, normalmente
de tetano-difteria, que foram estudos que foram realizados, né? No sistema imunológico e no sistema endócrino, na questão ali dos hormônios, né, produzidos pelo corpo humano. E os principais efeitos estão ali no fígado e nos rins, e também na questão de tireoide e na geração de alguns tipos de câncer. Como comentado, ali já existem mais de 9 mil diferentes produtos químicos que existem atualmente em circulação, e essa é a substância mais fácil, né, de encontrar atualmente no planeta. Até porque, pela questão assim, quando você vai fazer a degradação desse produto, seja incinerando ou algum outro processo, ele é bem volátil. Então, antes dele degradar, ele volatiza, né, vai parar no ar, e ele tem a capacidade de ele se encontrar numa escala de nanométrica, diferente, por exemplo, da escala da nossa célula, que normalmente é micrômetra, né? Então, a capacidade dele permanecer dentro do organismo e das células é muito grande. O objetivo do trabalho, o objetivo geral, então, é explorar e examinar essa questão da regulação internacional acerca desses compostos, realizando uma coletânea de diversos documentos que apresentam dados e valores de referência. O Brasil atualmente não possui nenhum valor de referência, né? Não possui nenhum guia, né, como diretriz, né, para o território nacional. Os objetivos específicos é analisar a atuação dos países que possuem determinadas regulações sobre os compostos PFAS, apontar ali as principais tecnologias que eles já estão aplicando na questão de tratamento da água para abastecimento público, né, água potável, e, consequentemente, a ideia do projeto é criar, né, fazer a criação de um plano de ação ou propor ali uma legislação específica para o território nacional. Os materiais e métodos está sendo aplicado. Vai ser feito ali nessa etapa, né, já é feito a análise, o levantamento e análise das informações sobre como está sendo feita essa regulação, né, internacionalmente. Consequentemente, ele vai ser feito selecionar os países que já possuem o maior arcabouço em relação a esses padrões, né, já possuem ali, que já adotam valores de referência, avaliar comparativamente os valores que serão adotados, vamos comparar, porque assim, pelo que já foi levantado atualmente, os Estados Unidos, Austrália e Canadá são os que mais já possuem ali, né, valores de referência. Então, a gente vai fazer uma comparação detalhada de qual seria o ideal para trazer para o território nacional. E o final seria propor a criação de um plano de ação de legislação ao Brasil. Resultados e discussões até o momento. Então, desse grupo de PFAS, ali você tem uma variedade de substâncias. Ou seja, você tem ali uma classe polimérica e uma classe não polimérica. Qual a grande diferença do perfluoroalquilados e os polifluoroalquilados? Os perfluoroalquilados, basicamente, ele tem uma cadeia longa ali de flúor, basicamente de flúor, né? E o polifluoroalquilado, ele tem ali flúor, pode ter uma outra substância como... Não só a cadeia de flúor. Então, ele pode ter ali o bromo e iodo, né? Juntamente com eles. E o que vai ser focado aqui nessa pesquisa é dos perfluoroalquilados e os polifluoroalquilados. Aqui foram os que foram até o momento estudados, já possuem alguns valores de referência que estão sendo adotados. Essa classe polimérica que está aqui, provavelmente ainda vai ser adaptada, mas ele ainda não possui muitos valores de referências, né, que são adotados para o consumo, né, de água potável. Entendendo basicamente aqui desses compostos, aqui nós temos dentro do PFAS, que vai ser selecionado, mas basicamente dentro aqui do trabalho, será o PFOS e o PFOA. Ou seja, o PFOS, normalmente ele tem essa estrutura. Ele tem uma grande cadeia de flúor e carbono, e ali no final ele tem normalmente a gente chama de terminal, né, ou cabeça, que confere ali uma característica diferente para o material. E o outro ali é o PFOA, ou seja, que ele normalmente ali tem uma cadeia, né, essa cabeça de carbono. Tem um carbono e o PFOS ele ali é formado pelo enxofre. E a grande diferença ali do perflu para o poli é que ele tem essa diferença ali, né? Ele não tem somente uma cadeia de carbono, que a gente observa aqui na figura 6, né? Ele tem ali também uma estrutura de carbono, que já é com hidrogênio, né? Então, quando você tem um carbono e hidrogênio, você pode romper essa cadeia com mais facilidade
seja por fatores bióticos e abióticos, e normalmente essa substância polifluoroalquila, ela se torna uma perfluor, ela perde normalmente essa cadeia de hidrogênio e vira essa substância que é o perfluor, que é o mais difícil, né, de ser degradado atualmente. Em relação ao cronograma, como está sendo variado aqui como está sendo o andamento, né, do trabalho, está sendo feito ali o levantamento bibliográfico de junho, julho, agosto, setembro, porque tem muita informação, até pelas agências lá dos Estados Unidos, que eu estou utilizando muita informação, que está saindo muita informação, né, atual. E até o final, provavelmente até outubro, eles já vão fazer uma... Não existe uma legislação, né, um poder de lei específico no mundo ainda, mas já tem guias, né, orientações e diretrizes para isso, mas provavelmente até o final do ano eles já vão lançar uma lei estipulando qual que vai ser o valor de referência adotado. O exame de qualificação vai ser em agosto, a redação do trabalho pretende-se, né, fazer até o final de outubro, assim como a coleta e análise desses dados, discussão dos resultados também até outubro, revisão e redação final para ser entregue para a minha orientadora, e assim como a entrega final do texto, né? Possíveis correções também em novembro e a defesa vai ser executada ali em dezembro. O produto proposto. O produto, basicamente, a partir do levantamento dessas informações, é a criação de um guia informativo acerca desses compostos, onde vai ser ali... No Brasil não existe... Somente a CETESB, ela lançou ali um documento, né, informando sobre esses tipos de compostos, né, o perigo que existe aqui no Brasil. Ele até comentou sobre a sulfuramida, que é um fertilizante utilizado no país e que, normalmente, quando você joga no ambiente, ele tem a capacidade de se tornar PFAS, né, e parar na água. Então, basicamente, o guia vai ser o quê? Fazer essa grande coletânea para estipular ali padrões ou valores de referências para ser utilizados, né, para determinados grupos de PFAS que já possuem estudos, técnicas para detecção de PFAS na água, como as pessoas estão expostas às PFAS e os principais efeitos na saúde, quais são as tecnologias de tratamento atualmente disponíveis. Normalmente tem ali carvão ativado, você tem osmose reversa, troca iônica também já é um tipo, né? Como tem que ser feito o monitoramento e acompanhamento de PFAS nos corpos hídricos, como gerenciar e dispor esses PFAS, e os procedimentos que devem ser adotados aqui no território nacional que favoreçam, né, o controle. Basicamente, estaria mais relacionado à questão da agricultura, né? Basicamente, assim, o maior fonte aqui no país, basicamente, é de fertilizantes. O produto gerado ali com a parceria com a tem um grande potencial de subsidiar, provavelmente, né, a criação de uma regulação específica e integrar ali várias entidades e órgãos que fazem parte aqui do território e que estão correlacionados com o tempo. Conclusão até o momento. Verifica-se que países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e integrantes da União Europeia já possuem várias diretrizes, né, que regulam e especificam ali determinados compostos e que também, assim, estão focados basicamente naqueles que trazem malefícios para a saúde humana. E, atualmente, em nível mundial, já foi identificado mais de 4.000 PFAS, onde 70 já possuem uma metodologia bem estabelecida ali de como você analisa cada um deles, né, como você vê a presença deles na água, e 20 deles estão sendo acompanhados em programas de monitoramento ao redor do mundo. Agradecimento. O presente trabalho, né, foi realizado em apoio com a CAPES, juntamente com a Ana, e agradecer também, né, a minha orientadora, que ela também tem dado várias dicas de como realizar o trabalho, ou como especificar melhor a questão desses compostos aqui para ser aplicado, né, no contexto nacional, território nacional. É isso, agradeço a atenção de todos. Professor Fernando, eu sou um professor colaborador, portanto, eu não sou profissional da academia, portanto, eu gostaria muito que o senhor pudesse dar as contribuições, eu acho que eu posso colaborar a partir daí. Bom, primeiro é um prazer, meu professor, mesmo sendo um professor colaborador, né? A própria palavra já disse, né? Prazer conhecê-la ainda que virtualmente, né? A gente não está se vendo pessoalmente.
Vamos lá, Flávio. Bom, obrigado aí pela sua apresentação. Acho que ela ficou dentro do tempo, né? Que são 15 minutos de apresentação. Eu não sou muito bem na sua área, tá? Então, assim, os meus comentários às vezes podem soar um pouco superficiais, as dúvidas às vezes podem ser um pouco dúvidas gerais, mas é porque é de alguém que não é da área específica, né? Eu sou muito da área de modelagem hidráulica, hidrológica, né? Trabalho com a parte de hidrologia aplicada. Mas, assim, algumas dúvidas aqui ficaram ainda mais que é um texto curto, né? Mas, enfim, primeiro eu gostaria de saber se no seu levantamento aí, você está pensando talvez fazer uma proposição de adaptação. Por que eu falo isso? Porque, pelo que eu vi aqui, você está pegando as normas lá dos Estados Unidos, lá do Canadá e tal, né? Sim. Mas, me corrija se eu estiver enganado aqui, muito desses produtos, né, eles estão muito associados ao padrão de consumo nosso, a hábitos, né? Talvez você comentou aí a questão de uso de fertilizantes, por exemplo. Eu sei que tem alguns fertilizantes que a gente utiliza aqui no Brasil que não são utilizados em outros locais e tal. Então, assim, como é que você está pensando em fazer isso, né? Tô até assim, vendo que o seu trabalho já está em fase já mais ao final, mas como é que você está pensando em fazer para contornar isso? Se é que você está pensando em contornar isso, né? Você está falando assim, basicamente essa relação dos produtos. Isso. Porque, por exemplo, isso pode influenciar na questão dos valores que você está falando, por exemplo, os valores limiares, por exemplo, da classe dos não polímeros, né? Não sei, às vezes você pode chegar numa conclusão que você tem limites diferentes aqui no Brasil em função de alguma especificidade aqui do Brasil, entendeu? Entendi. É basicamente assim, para eu contornar isso, eu vou comparar as diferenças, vamos dizer, as diferentes agências. Por exemplo, a União Europeia, a EPA, né, que é a Agência Ambiental dos Estados Unidos, Uhum. em 2019 em 2016 eles tinham estipulado, por exemplo, 70 partes por trilhão para uma variedade de grama de PFAS, uma variedade de compostos PFAS. Só que já em 2019 eles já diminuíram para 40, entendeu? E alguns eles manteram 70. Então, a minha ideia basicamente é ir fazendo essas comparações dos estudos que estão sendo lançados de cada... Porque, assim, dentro do PFAS são vários compostos. Basicamente, assim, que eu vou utilizar, trazer, que são normalmente detectados, a uma média de 70 compostos, né, a gente já consegue, já tem uma gama de informações que a gente pode trazer. Essa comparação eu acho que já é válida quando eu vejo assim, mesmo que seja, sei lá, na Europa ou na Austrália, porque os produtos, mesmo que sejam utilizados assim, por exemplo, no Brasil é mais fertilizante, mas a gente também tem produtos que a gente utiliza no dia a dia que é comum no dia a dia, né? Seja as panelas no stick, que a gente fala, né? As panelas de Teflon, que são feitas disso, roupas, tem isso, ou seja, tudo. E normalmente, quando você pega esses produtos, pelo ciclo de vida do PFAS, né? Normalmente ele vai se degradando e tende a acabar no corpo hídrico. No final, né? Ele tende a acabar em um corpo hídrico, entendeu? Então, a minha ideia basicamente é fazer essa comparação entre os países, né? Entre os já possuem países. E até também pelos estados dos Estados Unidos, ou seja, atualmente nos Estados Unidos, você não tem a força de lei da EPA ainda, né? Ela não lançou, não possui uma lei do território nacional dos Estados Unidos. Mas já tem 32 estados, eles já têm ali os valores de referência para uma variedade de PFAS, e que muda, realmente muda, né, de um estado para o outro. Aí a minha ideia é fazer, desse tipo de PFAS, a média ali, basicamente, ficou nesse aqui, né? Pelos estudos realizados, ficou mais ou menos nessa faixa. Entendeu? Aí, cada um para... Mas, basicamente, é isso. Comparar, né, os valores de cada um. Tá, é porque assim, depois você pode ver com sua orientadora, talvez uma sugestão aqui é você fazer um que a gente chama de análise exploratória de dados, né? Você Sim. pegar algum dado específico, né, de locais diferentes, e você trabalhar em cima desse dado. Talvez a média, por exemplo, não seja representativa, às vezes você vai ter que fazer mediana, algum outro parâmetro estatístico, sabe? Em relação Sim. a essas variáveis, tá? Aí é só uma dica, você vê se vale a pena discutir isso Entendi. com sua orientadora. Sobre a sua metodologia, Flávio, depois eu só recomendo também, assim, eu sei que o espaço aqui é pouco, né, para essa questão de Sim. seminários, mas se você puder fazer um fluxograma
e fazer um recorte da onde que você vai tocar, só na sua apresentação que eu entendi que você não, eu assim, posso ter entendido errado, né? Que você não vai trabalhar ainda com a classe dos polímeros, né? Você vai ficar É, focado lá nas classes dos não polímeros, né? Aí você vai são ficar, poliméricos. desculpa, é, é, nas substâncias polifluoalquiladas e perfluoalquiladas, se eu não estou enganado, né? Se eu não estou lendo Isso, errado aqui, né? Desculpa aí isso mesmo. o meu português. É, Então, talvez você colocar isso no seu recorte de trabalho. Ó. Então, em função, assim, e colocar uma justificativa, em função de tal motivo, né? A gente está fazendo um recorte aqui, a gente está trabalhando somente com a classe dos não aqui, né? E uma coisa assim que eu fiquei um pouco preocupado, assim, você vai defender em dezembro, né? sim, A sua proposta, dezembro desse ano, isso, exatamente. tá? E você já qualificou ou você tá, isso eu fiquei meio perdido aqui na hora que você apresentou. Não, ainda vou qualificar. A ideia é qualificar em agosto. Tá. Então, assim, dá uma olhada e dá uma corrida aí com o tempo, assim, porque ainda tem muita coisa para você analisar, né, cara? Então, assim, eu sei que o tempo de mestrado é um tempo curto e tal, mas assim, fica de olho nisso, porque você tem uma gama muito grande de documentação a ser analisada, né? Você mesmo propôs essa questão da questão dos países, você vai analisar, de legislação e tal, ainda você vai propor ainda a legislação aqui no Brasil, né? E verificar também se a legislação brasileira vai atender, porque às vezes, se você, por exemplo, está falando que nos Estados Unidos está dando diferença, às vezes você pode propor diferentes coisas para diferentes estados aqui no Brasil, né? Um estado que usa mais ou menos aquela substância, não sei. Verificar isso que eu te falei de particularidades, nuances de cada local, tá? No mais é isso, dá uma olhada nisso que eu te falei, de análise exploratória de dados, tá? Ok. Hoje está sendo muito utilizada essa metodologia, e aí para você fazer a identificação dessas substâncias e fazer uma análise, talvez, estatística um pouco mais profunda nessas substâncias aí, tá certo? Obrigado aí Entendi. pela sua atenção, Flávio. Vou Não, passar a obrigado. palavra para o professor Robertson. Oi, boa tarde. Obrigado me apresentando e até justificando o que eu vou falar também, Flávio. E obrigado, professor Fernando, por compartilhar, me deixar compartilhar, na verdade. Eu sou promotor de justiça. Eu sou, portanto, bacharel em Direito, fiz um mestrado em Direito Comparado, exatamente em questão ambiental nos Estados Unidos, sobre federalismo ambiental. E sou doutor em Ecologia de Rio, porque eu atuo em relação a rios, em termos de conservação de rios de interesse, né, aqui no estado do Paraná. E então até tem a ver com a questão, sua proposta inicial, de uma legislação e até da próprio comparativo. E o que eu anotei, em adição ao que o professor Fernando falou, uma dúvida quando você falou que você trabalha como engenheiro e na regularização, eu queria saber o local, né? Quando você está falando nessas substâncias, sabe, ficou muito... não ficou muito, não. Você não se colocou espacialmente, você atua onde? Profissionalmente, né, intelectualmente, a sua ação, ela atinge que lugar do planeta? Você está falando da minha atuação profissional? É, Não, eu trabalho como autônomo. isso, aonde? Eu trabalho na Em que minha área. local? Em que local? Isso aqui. Entende? Não, A água corre para algum lugar e chega num lugar, e você trabalha profissionalmente em que local? Em que bacia? não entendi muito bem a pergunta. Como assim? Onde você trabalha? Qual a sua área de atuação regional física? É aqui no DF, é Distrito Federal. DF. Então, isso. Você trabalha com recursos hídricos, inclusive, né? Ou vive, né? Assim, a gente nem sabe essa noção, né? De onde, para onde a água que está na nossa casa corre, né? Em que bacia a gente se situa? Isso que eu queria saber, então, a partir do DF. Legal. Eu gostei bastante quando você responde, acho que a principal pergunta de qualquer assunto, que você diz o que é, né? Você definiu bem do que você está falando, inclusive com os exemplos, etc. A sua informação é muito boa, né? Há bons argumentos a defender aquilo que você propõe, que é, né, chamar atenção para essas substâncias. Sim. E eu não sou exatamente a pessoa que vai falar em metodologia, né? Porque eu passei pela academia, mas não me formei exatamente na academia.
E o que eu anotei em relação a isso é a proposta de você avaliar comparativamente, né, os valores, né? Exatamente o que quer dizer essa avaliação comparativa de valores, que eu acho que foi um pouco, né, já questionado. Inclusive, justificar, assim, que a nossa postura é exatamente a do questionamento, né? Não é da crítica, simplesmente, né? Assim, é o dialético mesmo da história. E essa avaliação comparativa, ela é, inclusive, com o que se tem atualmente ou com a ausência do que se tem né, no nosso sistema de regulação. E aí é que eu acho que eu não entendi quando você falou que um dos seus objetivos é a criação de um guia, né? E lá no fim do que conteria esse guia é que teria o objetivo específico que está ali, que é criar uma norma, né? Você quer normatizar. Mas você não normatiza uma coisa através de um guia, né? Então, acho que o teu resultado, se é uma proposta de normatização dessa questão, e o direito é exatamente isso, né? Uma resposta a um problema, você coloca muito bem o problema. Agora, como é que você responde esse problema? Se a proposta é a normatização, não vai ser através de um guia, né? Não vai ser através de uma apostila, de uma informação. Você ressaltou como é importante a educação ambiental em relação ao consumo e às consequências do consumo e essas substâncias. Acho que só a forma que você vai contribuir, né, com os recursos hídricos e com a melhoria, a condição, com a poluição, né, a efetividade da ação contrária ao que realmente é ruim, ela vai se dar não através de um guia, se você está pensando numa legislação, né? Então, acho que daí tinha que pensar, de repente, a contribuição de alguém da área também para encaminhar um produto mais próximo de um efetivo resultado, né? Se isso vai ser uma política nacional sobre essas substâncias, se isso vai ser uma resolução, né, uma regulamentação Anvisa, uma resolução de CONAMA, que isso é saúde pública mais meio ambiente, ou seja, pensar um pouco uma possível proposta, você colocar ali junto com a ANA. Entendi. ANA, certamente, vigilância sanitária, talvez, né, está mais associado a isso, de resolução. Então, podia trabalhar nessa questão. É caso de uma política nacional, que é uma lei federal, ou seria o caso de uma regulamentação? E alguém da área jurídica mesmo, que você tem acesso, possa lhe ajudar, né, nessa tradução da sua preocupação e dos dados técnicos para a proposta que é de, vamos propor uma solução para esse problema, através do regulação, né? Melhor controlar do que não controlar, normatizar, né? Acho que o seu produto ele justifica a existência de uma resposta adequada, né? Agora só precisa trabalhar um pouco no como vai ser que resposta vai ser essa, né? Que você propõe como quase uma solução de educação ambiental para que as pessoas diminuam o consumo, para que as pessoas tenham alerta, para que se reduza danos, né? A aplicação de uma política de redução de danos em relação a essas substâncias. Mas talvez a proposta era de também normatizar. Então, normatizar vai ser dar por um outro resultado, outro produto, né? Uma outra esfera, assim, além dessa, uma outra forma de colocação. E acho que essa a minha contribuição, né? E que, evidentemente, está nessa área do direito mesmo, da normatização. E sobre a questão, até que o professor Fernando fez referência, né? Que nos Estados Unidos, de fato, os estados eles têm autonomia para criar as normas mais ou menos restritivas e no Brasil seria uma norma federal que estabelecia esse padrão. Né? Agora acho que tem que pensar qual seria que tipo legal, né? Seria desde uma política, justifica uma política nacional, que é uma lei federal que estabelece diretrizes, certo? Ou seria uma regulamentação, a listagem disso, essa solução jurídica que é a questão, acho que daí sim contribuiria efetivamente, né? A informação está dada e agora é só questão de você adequar. Além disso, eu proponho isso, né? Além do guia, tá bom? Parabéns. Obrigado pelas dicas. Que a ideia, igual você falou, basicamente assim, igual eu estava comentando com a minha orientadora, essa questão de como
ter efeito de lei, né? Entendi a ideia de como, né, aplicar isso, Ó, né? então, Regulamentar com efeito de lei, assim, ó, isso acho que que... o termo que você podia usar, que é meio genérico, né, então, e facilita, inclusive, é a normatização. Normatização. E aí, como essa norma, né, essa regra, se ela vai ser uma lei, uma política nacional, se vai ser uma portaria, e daí você está falando com esse universo, sabe? Por isso que eu quis dizer o termo tradução é esse, é pegar esse teu assunto e como você está propondo uma solução, a solução se dá nesse universo aí. E dá para colaborar com isso. Porque a ideia que eu tinha colocado, que estava como se fosse um guia informativo, seria mais um guia normativo, vamos colocar assim, né? Um guia mais de criar uma norma, né? Um guia para fazer. São duas coisas, isso que eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu entendi que um dos objetivos era a norma, eu traduzi por normatização. Mas aí, Sim, quando se fala num guia, eu entendi mais como educação ambiental, que são duas estratégias para impactar mesmo, mas são diferentes, né? Então, só diferente. pense nessa coisa da norma, se é uma norma que você recomenda que alguém. Então, quem vai fazer essa norma, né? O Congresso Nacional ou uma agência de vigilância sanitária, etc. Então, essa seria uma consulta a fazer, talvez. Não, entendi. Tá bom? Tá certo, obrigado. Amanda, quem que é o próximo aí a apresentar? Obrigado, viu, Flávio? Obrigadão, gente. Boa Oi, é tarde, o sou Lauro. eu. É o Áureo que vai apresentar? Sim, ele está. Se você quiser já apresentar, Áureo, por favor. A tela está aparecendo? Apareceu e depois Agora não. sumiu. Deixa eu... Apareceu? Sim, Agora sim. aumente ao máximo que você puder, por favor, para a gente poder enxergar Tá, melhor. eu tô ajustando aqui. Beleza, vai falando. Tá, deixa eu só... boa tarde, tudo bem com todos? Muito Acho que pode obrigado botar no pela... modo apresentação, não? Fica melhor? Ele não entrou? Que para mim tá Não, aparecendo como modo apresentação. para mim não. Não sei para os outros colegas. Aqui É também melhor não. se apresentar. Tá, não. É melhor se apresentar a janela, Áureo, do que se apresentar só o PowerPoint, porque aí ele não mostra a apresentação, só ele está te mostrando os Tá, slides. tá. Calma. Vocês têm colocado pelo modo janela ou guia? Tenta a janela, porque aí vai aparecer tudo que está na janela. É que na janela ele tá... Só um momentinho.
Deu certo? Entrou e saiu. Agora. Isso, agora põe para apresentar aí. Apareceu? Apareceu aperta F5 da sua tela que vai. Deu certo? É que eu não estou conseguindo Não, ver por aqui. não, ele não está aparecendo a tela toda, não. Ele está aparecendo só o slide só. É porque para mim ele está dando a tela inteira. Ele pega a tela inteira, o slide, mas não tá me aparecendo, eu não apareço, né? Entendi. Pode ir passando por aí, então. Tá legal. Então, dando início, tá? O título do meu trabalho é Concessão de Financiamento Rural como Indutor de Boas Práticas no Uso Racional e Conservação da Água. Tá? Meu nome é Áureo Antônio Duarte. Tá? Meu orientador é o professor Dr. César Gustavo da Rocha Lima. Tá? A área de pesquisa seria ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. Atualmente, eu sou funcionário do Banco do Brasil, eu atuo com alocação de investimentos, trabalhei muito tempo com a concessão de crédito rural, e isso me atraiu bastante, essa correlação que pode ter entre a questão do financiamento rural, a concessão de crédito e melhores práticas, seja ambientais ou de condução de uma operação. Introdução. A agropecuária hoje, ela exerce um relevante papel econômico e social, né, provendo alimentos, gerando renda e definindo o uso e ocupação do solo. Né. No Brasil... Oi? Você está seguindo seus slides na sua Sim. fala? A Sim. gente só está vendo o primeiro. Só do título da apresentação. Não teve um slide Mudou? de introdução, entende? Não. Agora, mudou ou não? Tenta compartilhar a janela, ao invés de só daqui, porque aí se você compartilhar a janela, a gente vai ver a sua tela, a sua janela. Tá. Que eu estou aqui na opção apresentar uma janela. Seguir ele. Se tiver só... Apareceu? Está aparecendo? Assim. Tá. Tá. Agora tá. Tá, então tá. Então, introduzindo, né? A agropecuária, ela exerce um relevante papel econômico social, né? Provendo alimentos, gerando renda e definindo o uso e ocupação do solo. No Brasil, em 2022, 24% do PIB veio da área da agropecuária, né? Ela foi responsável por esses valores, mais ou menos 2,4 2 trilhões e 450 bilhões de reais de faturamento aí. Ela ocupa atualmente 31,15% do território, de acordo com o MAP Biomas, né? Que seria 265 milhões de hectares hoje. E utiliza aproximadamente 59% da água retirada para usos setoriais, ou seja, aquela água que é utilizada para abastecimento das cidades, uso industrial, e nesse tipo de utilização, a agropecuária ela responde por 59% desses usos. A elevada necessidade de financiamento para o desenvolvimento da atividade rural, né, para a atividade agrícola, ela enseja uma distribuição, seja pública ou por fins privados, de recursos para o produtor conseguir desenvolver sua atividade.
E nesse ponto, utilizar estruturas de financiamento que possam direcionar a forma de utilização e regras para essa utilização pode ser bem pertinente, de forma direta ou indireta, para o manejo adequado do solo, né? E com isso, vai refletir na qualidade da água. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral é identificar e analisar, em âmbito nacional, as modalidades de financiamento disponíveis do Sistema Financeiro Nacional, né, voltados ao setor agropecuário, e que possam impactar positivamente o uso e o manejo dos recursos hídricos. Ou seja, é analisar o que se tem hoje de linhas de financiamento, estratégias de captação de recursos para o produtor rural, que possa incentivar o uso adequado dos recursos, o uso adequado do solo, ocupação adequada, o manejo da água, o manejo dos recursos naturais. Os objetivos específicos estão caracterizar as principais linhas de crédito rural no Brasil, caracterizar o perfil dos tomadores de crédito rural, caracterizar as principais ações ambientais pautadas na legislação ambiental e propor a criação e melhorias de linhas de créditos vinculadas à indução de boas práticas de manejo. Nos materiais e métodos, vai ser realizada pesquisa da literatura técnico-científica, né, com trabalhos acadêmicos, consulta a relatórios, legislações e documentos de acesso público, pesquisa, extração e análise de dados obtidos na base de dados tanto do Banco Central, da FEBRABAN e também da ANA, né, do IBGE também, as bases disponíveis que possam agregar uma conexão entre esses dados, né. Consulta as entidades participantes do Sistema Financeiro Nacional, identificando linhas de financiamento disponíveis e as demandas para essas linhas. Nos resultados da discussão, tá, são preliminares ainda, está em trabalho, a gente verifica que no Brasil, aproximadamente 150 milhões de hectares são ocupados por pastagens, tá? E desses 150, aproximadamente 97%, ou seja, um terço da área ocupada por pastagem no Brasil, encontra em algum estado de degradação. Quando a gente olha as informações de 2020, que foi a última publicação que eu encontrei, ele dá como áreas com bem degradados aproximadamente 30 milhões de hectares no Brasil. Tá? Com isso, tá, em 2010 foi criado um programa que chama Programa ABC, com o objetivo de diminuir a emissão de gases de efeito estufa e estimular a adoção de práticas sustentáveis no setor agropecuário. Esse programa ele buscou o quê? Minimizar os impactos até aquele momento que se via, partindo mais por estratégia do governo, né? Ela acessando o pacto da ONU, ele viu que no setor agropecuário brasileiro é um setor bem relevante, que poderia se melhorar as condições através da concessão de crédito rural com linhas destinadas a melhores práticas. De 2011 a 2019, esse programa ABC ele disponibilizou para financiamento rural, ou seja, recurso disponível pelo governo, aproximadamente 27,6 bilhões de reais. Mas desse valor todo foi desembolsado apenas 17,3, ou seja, o governo disponibilizou recursos carimbados, ali, subsidiados, né, com taxas subsidiadas em relação a outras linhas, um valor de 27 milhões, mas o mercado, os agricultores, pecuaristas tomaram apenas 17 bilhões de reais, né? Ou seja, um valor um tanto abaixo do disponibilizado. A concessão de financiamento, ela tem se concentrado em regiões cuja produção rural está mais consolidada, ou seja, no sudeste, sudeste e sul do país, né? E as pastagens degradadas, em sua maior parte, elas estão concentradas em regiões de desenvolvimento, que seria mais o centro-oeste do país e região norte. Entre as causas para a não utilização integral dos recursos disponíveis, um dos pontos pode ser apontado a burocracia, tá, na contratação desses recursos, porque as regras atuais
elas exigem uma quantidade elevada de documentos e que nem todos os produtores, às vezes, têm a capacidade ou de disponibilizar esses documentos ou têm acesso a esse tipo de informação, o que dificulta um tanto a concessão de crédito e acaba que esse crédito ele vem sendo mais utilizado por maiores produtores em regiões que as pastagens não estão tão degradadas, né? Então, o recurso, apesar de ser útil, ele não está sendo utilizado da melhor forma neste momento. O cronograma do trabalho, né? Seria pesquisa bibliográfica documental dos meses de fevereiro até julho, né? Até outubro, quer dizer, a gente pegaria todo o período, análise e coleta dos dados de maio a outubro, redação da dissertação entre maio e outubro, né? Apresentação para revisão do orientador em novembro, elaboração do texto final da dissertação de novembro até fevereiro, em conjunto, apresentando a dissertação para a banca entre final de janeiro e início de fevereiro, né? E em março, a defesa da dissertação e apresentação de soluções para as instituições que possam ter interesse no trabalho, né? O produto, né? Propor às entidades do sistema financeiro a criação e a melhoria em linhas de financiamento direcionadas ao segmento rural, que possam incentivar boas práticas de manejo e uso de recursos hídricos e naturais, né? Elaboração de manual com orientação sobre as linhas de crédito disponíveis atualmente e exemplo de atividades beneficiadas que podem gerar impactos positivos no manejo do solo, na gestão dos recursos hídricos e naturais. Como conclusão, até o momento, verificou-se que a utilização de financiamento como o programa ABC, que busca induzir a adoção de práticas desejáveis na agropecuária, pode mostrar-se assertivo, pois ele tende a proporcionar externalidades positivas para toda a sociedade. Para tanto, é necessário o acompanhamento, né, próximo das linhas de crédito disponíveis e a sua utilização, com foco em promover ajustes nos programas quando estes não estiverem atendendo os objetivos almejados. Como agradecimento do trabalho, gostaria de agradecer a coordenação de aperfeiçoamento de nível superior do Brasil, a CAPES. Tá? Agradeço também ao programa de mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos, do Prof. Água. E é isso, meu obrigado. Obrigado aí pela sua... Fernando, por favor, pode continuar, né? Dando as linhas aí. Sim. Tá. Obrigado aí pela sua apresentação. Eu tenho só algumas dúvidas também em relação a uns aspectos metodológicos aqui e tal. Bom, Fernando, travou. mas, por exemplo, Travou a sua fala. tá me ouvindo agora? É porque a conexão aqui tá muito... Agora sim. Eu tô usando até o 4. Sim. Tá. Voltou a ficar mudo. Vai dar tempo e nem é objetivo se eu analisar todos os problemas sociais. Eita, cara. Fernando, Agora, comece de novo, a gente perdeu sua primeira fala. A conexão tá horrível. No meu, eu tive entrando no 4G porque ele estava bastante, sabe? Era um Wi-Fi. Porque eu estou em outra universidade hoje. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Eu acho que não. Sim, deu certo. Tá? Joia. Então, o que acontece? O que acontece? Na verdade, eu acho que tem que fazer um recorte, porque você comentou sobre o programa ABC, que é um programa bem sucedido e tal, mas a gente tem outras experiências, né? Por exemplo, o programa 1 milhão de cisternas, foi um programa que a gente até avaliou aqui em Minas Gerais, né? Que foi bem sucedido, que a gente fez até uma análise pelo Prof. Água
das tecnologias sociais, né? Então, assim, aplicação de reservatórios domiciliares, uso de calçadão em comunidade quilombola, por exemplo. Então, eu acho que a primeira coisa é você fazer um recorte assim, o que é que você vai analisar, de qual programa social que você vai analisar, né? E o que é boas práticas, sabe? Porque, para mim, assim, ficou meio generalista o seu texto. Eu entendi na sua apresentação, mas, assim, o que são boas práticas? E eu acho que isso, se definir o que são boas práticas, por mais óbvio que possa parecer, é muito importante, né? Já até pegando o gancho na fala do professor Robson, lá da apresentação anterior, para você até normatizar, né? Uma vez que o seu produto, se eu estou entendendo bem, depois eu vou até pedir para você me explicar esse produto de novo, é a elaboração de um guia com essas boas práticas, e aí, assim, o governo, ele daria, vamos dizer assim, preferência para quem pratica essas práticas, né? Vamos dizer assim, né? Para quem aplica isso, né? Então, assim, a definição disso e a definição de boas práticas, talvez, com uso e consumo. Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se o produtor, o cara está plantando lá, sei lá, mandioca e tal. Então, tem algumas práticas que são relacionadas especificamente a isso. O consumo de água para isso é bem específico, as técnicas utilizadas para isso também é específico, sabe? Então, talvez, se você conseguir dar um contorno nesse sentido, sabe? De você conseguir fazer essa análise, e talvez, pela sua apresentação, me corrija se eu estiver errado aqui, ficou muito claro que há um problema espacial, né? Como no Brasil como um todo, né? Vamos dizer, os locais que, e é justamente o contrário, os locais onde que não tem tanto problema de pastagem assim, são os locais que estão fazendo as boas práticas e tal, né? Então, assim, o que eu acho que é o grande desafio de você deixar claro no seu texto, assim, o que eu posso fazer para chegar em locais que isso não está acontecendo? Então, você citou aí o exemplo do centro-oeste brasileiro, que muitas vezes não recebe esse tipo de financiamento, né, em função de uma burocracia e tal. Então, assim, por exemplo, burocracia é uma etapa a ser vencida. Então, o que eu posso fazer para vencer essa burocracia? Simplificar, mas simplificar em que sentido? Ainda até o professor Robson pode comentar melhor, né? Qual que é o arcabouço jurídico e lógico aí que eu posso colocar para simplificar isso e para dar acesso a todo mundo. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto seu, você conseguir vencer essa questão burocrática. E essa questão espacial, porque, assim, filosofia, assim, tratar os diferentes de forma diferente. Né? Então, assim, se não está conseguindo chegar em alguns determinados pontos, é porque tem algum problema do ponto de vista lógico aí, né? Enfim. Então, assim, eu acho que ou você avalia somente um programa, igual você citou o ABC, mas se for avaliar mais de um, você elenca quais os programas você vai avaliar, né, nessa questão do incentivo às boas práticas. Então, igual eu citei, tem esse programa 1 milhão de cisternas, né, que foi um programa relativamente com sucesso, né, no meio rural. Tem outros programas sociais, né, de água para todos, enfim. Então, primeiro, eu acho que você tem que fazer esse recorte. Então, não, vou analisar, professor, uma sequência de programas sociais. Essa lista aqui, beleza. E aí definir, por mais óbvio que pareça, o que são boas práticas, até para você conseguir colocar isso lá no seu produto final, tá? Desculpa aí se ficou cortando, né? Tentei dar a fala mais rápida aqui, mas eu já vou passar a palavra aqui para o professor. É Robertson ou... não, eu acho que é Robertson, tá certo? Minha pronúncia. E agradeço a resposta clássica, Fernando, é tanto faz. Se eu responder é porque funcionou. E a culpa não foi minha, de qualquer maneira. Até ter dado, né? Enfim. Que é uma questão... Como, eu não vou dizer, eu vou falar como é que é. Se funcionou, funcionou, tá? Né? Quem mandou ter um nome desse? Legal. Prazer, de novo, estar, né, compartilhando com vocês essas ideias, né? Sistemas. E acho que o professor Fernando chegou quase nas minhas palavras. Eu vou, né, traduzir assim, Áureo. Eu acho que faltou um pouco de crítica na tua avaliação. E você mesmo chega a essa conclusão quando em algum momento você fala né, que o dinheiro está indo para o lugar errado. Né? Quando você dá os dados, e acho bem importante que alguém dá... E assim, exatamente essa ideia do Prof. Água, né? Cada um na sua área de atuação possa colaborar com o conjunto, né, criando uma rede assim de práticas. Então, você da área, né, da economia, fazer essa avaliação e trazer isso para um outro público, né, que está na engenharia, que está na produção, etc., é bem importante.
E eu acho que aí a gente tem que tratar dos próprios dados, né? Que você fala, né? Enfim, identificar os medidores é uma contribuição, e acho que a alma da ideia foi estabelecer linhas de crédito para aquele produtor rural que faz uso adequado daquele bem. Bom, existe um conceito, né, toda essa questão do pagamento por serviços ambientais é um enfraquecimento dessa ideia de que existe uma função social da propriedade. Então, e a resposta mais radical a isso, né, de que a prestação de serviço ambiental ao produtor rural é de que existe uma função social e que ele já devia, por ser o proprietário de alguma coisa, né, ele já devia ter obrigações com todos em relação a isso, que era a lógica, e a lógica ainda que, né, detonada do Código Florestal, que inclusive se justificava por proteção de recursos hídricos, né, não pela... E acabou que em alguns lugares como Paraná e Minas Gerais o que tem é o que tem na beira do rio por conta do Código Florestal, mas que era para proteger recursos hídricos. E isso sempre foi tratado como, e era meio que não era de conhecimento universal, talvez, era uma norma, chama-se limitação administrativa ao uso de propriedade. Que era o Código Florestal é um grande exemplo, né? Em todas as áreas, se fosse geral, no benefício público, não gera indenização, né? E agora a gente fala na prestação. Então, tem essa questão do conceito, né? Será que a gente precisa incentivar alguém que já tem a propriedade, né? Então, quem são essas pessoas, né? E quando você fala, quando você fala não é você que fala, quando os dados que você levanta mostram, né, que 1/3 do território, considerando o Brasil inteiro, mas quando a gente fala aqui nas áreas de sul, sudeste mesmo, a matriz é agrícola, né? Eu moro em Maringá, trabalho em Paranavaí, né, entre os dois, a matriz é cana-soja, com algumas manchas e outras coisas, né? No entanto, assim, a justificativa se fala da agropecuária, da importância é a produção de alimento. E aí a parte da falta da crítica, que a produção de alimento não vem da matriz agrícola do estado do Paraná, por exemplo, que é um grande produtor de, aspas, alimento. Porque boa parte é cana, que é energia. O que é de alimento, de fato, é o que tem de mandioca. Porque soja é alimento, mas não para nós, né? Alimento em pouca... Entende, assim, essa noção de... A matriz da agricultura, ela não está produzindo alimento. E talvez, e você constata isso, né? O financiamento está indo para quem produz commodity, né? Esse espaço. Será, assim, e se você for pensar em termos de recursos hídricos, né? A gente está exportando água na soja, naquilo que se produz aqui e manda embora. E talvez que a tua contribuição pudesse ser para mostrar isso, né? Mesmo porque, não sei se tem esse dado, né? Só fazer uma comparação entre 31,5% do solo é ocupado com agricultura e 59% da água setorizada, né? Que você usou o termo. Quanto dessa água setorizada tem em termos de público? Ou seja, quantas pessoas, né? Que ocupam esses 31% usam esses 59% de água, porque eu imagino que quem tenha mais área consuma muito mais água para fins de irrigação, e essas pessoas não são aquelas que produzem alimento. Então, talvez talvez realmente em termos de recursos hídricos vale a pena você investir em quem tem grandes áreas, porque talvez seja maior volume de água, né? Mas quando se fala, e o professor falou várias vezes, em programas sociais, e falou em cisterna, tal, então, de fato, sociais, esse financiamento está indo, na verdade, para a produção de commodity que está exportando água, né, pelo Porto de Paranaguá, pelo Porto de Santos. Então, acho que essa seria uma contribuição bacana, saber quanto do investimento, do financiamento que vai para a agricultura é o que está realmente para a produção de alimentos. Ou seja, melhorar as formas de que o produtor de soja, o produtor de cana, né, o grande produtor de monocultura, melhore, na verdade, está contribuindo com a escassez de recurso hídrico, né, pela mudança da paisagem aqui no norte do Paraná, por exemplo, né, a transformação de um sistema florestal
né, pluvial, que era o nome da floresta em soja, passando pelo café, menos água. Né? O resultado disso é menos água. Daí, nesse sentido, que eu acho que podia ter uma crítica maior. Né? E quando se fala em... E assim, não estou fazendo uma crítica a você, estou falando crítica aos próprios sistemas, né? Acho que o seu trabalho podia contribuir exatamente em pensar nessas duas coisas. Será que para os grandes produtores a gente precisa dar dinheiro para ter melhores práticas, ou isso é uma própria obrigação, né, de quem usa? E talvez fosse ao contrário, né? Talvez a resposta fosse o não financiamento de quem processa a área com erosão, né? Quem não tem a conservação do solo, e não o incentivo. Talvez o incentivo pudesse ser para quem produz alimento de fato. E, claro, e nós temos em questão de... um trabalho do Prof. Água, da UTFPR, foi exatamente com pessoas de assentamento, né, que tinham problemas com a água consumida e a água servida e a gestão disso. Né? Esse financiamento talvez fosse mais socialmente justificado. Né? E, então, a pergunta, mais ou menos, sempre fica assim, né? Para quem que é? Então, o financiamento de 7,6 bilhões, que foi 17 bilhões que foi utilizado, para quem? Né? Qual é essa questão da crítica mesmo, né? Inclusive, essa figura que se usa, né, a diferença entre as áreas já consolidadas e que tem problemas, né, e as áreas em desenvolvimento. Acho que isso é replicando audiências públicas, né? Desenvolvimento para quem, cara pálida? Né? Quando a gente fala em desenvolvimento, no processo de licenciamento, né, desenvolvimento para quem? Né? A gente está falando em termos de melhoria, conservação. Eu só acho que esse foco assim de a quem a gente deve financiar em termos de água, né? Na medida em que quem está usando mais essa água e para quê? Né? Enfim, acho que daí a gente junta alimentos quando a gente está, na verdade, falando em outro tipo de produto, ainda que vegetal e ainda que, né, de produção agro. Né? Enfim, daí, continuando os comentários, né, que foram suscitados, assim, que eu acho que não tem muito a dizer realmente em termos de metodologia, né, cronologia, vou responder lá os quesitos. As principais ações, né, de fato, eu anotei também, quais são as principais ações ambientalmente adequadas, né? Bom, uma coisa que podia balizar, de novo, acho que o estímulo podia ser negativo nesse caso. Giovana, tudo bem? Tá. Fecha a tua imagem, então, por favor. Desculpa. Seria o contrário, o estímulo talvez devesse ser negativo, né? O não financiamento para aquelas pessoas que são grandes consumidores de recursos hídricos para a produção agrícola e que não respeitem, né? E daí não são só as regras de meio ambiente, temos conservação do solo, né, de cobertura florestal, mas até, quem sabe, de boas práticas empregatícias, né? De bem-estar de trabalhadores, né, de gestão da coisa, enfim. E essa é o X da questão, até anotei um X aqui a questão. Associar as melhores práticas, talvez não no estímulo, ou definir melhor quem deve ser estimulado e quem deve ser, inclusive, ser condicionado a esse financiamento facilitado. E a burocracia, né, sempre um item importante e duvidoso, né? Assim, tem vários significados de burocracia. Sempre alguém vai ter que dizer a burocracia é a garantia jurídica, que é outra coisa que sempre se pretende, né? E burocracia quer dizer, por exemplo, título da terra, né? A comprovação de que aquela terra foi adequadamente adquirida, que ela tem a formalidade exigida, que ela não é fruto de grilagem, que ela não é fruto de algum outro, que ela não é, de alguma forma, né? Às vezes isso a burocracia é a garantia de que aquilo não está sendo a concretização de em desenvolvimento que não tem sido exatamente o melhor, né, em termos de resultados ambientais e mesmo sociais, né? Então, assim, Desculpa quais são os interromper. produtores que têm dificuldade? Já deu tempo, tá? Precisa encerrar. Tá bom? Seu microfone tá fechado, professor. Tá, obrigado. Então, assim, o que eu penso, Áureo, em resumo, é exatamente assim, que seja mais crítico, né? Não acatar, assim, que o agro é um só, né? E acho que com a sua crítica você pode realmente contribuir. Enfim, sempre responda a pergunta para quem
que a gente está pensando as suas ações. Obrigado, desculpem aí. Não, que o isso, atraso. eu que agradeço, e só para dar uma resposta rápida, até pelo tempo, o ponto em si também está em razão da grande área de pesquisa. Então, assim, até pesquisando, porque a ideia inicial era verificar quais linhas tinham disponíveis, né, quando você começa o trabalho, olhar o que poderia beneficiar práticas adequadas ou assim, que pudesse impactar menos o uso e utilização do solo, né? E quando a gente olha no sistema financeiro, não se tem muitas linhas específicas para isso. Qual que é o por que eu falo isso? Porque assim, hoje em dia quem consegue acessar geralmente o crédito é quem tem uma estrutura contábil, tem acesso a profissionais que conseguem acessar o sistema financeiro, né? E, e a maioria dos pequenos e médios produtores já não tem acesso a isso, até por isso muitas vezes não conseguem capturar e vivem numa situação, às vezes, a pastagem degradada, um cultivo não inadequado, um sistema de produção inadequado, porque, querendo ou não, ele não tem recurso para investir, você precisa investir para melhorar a estrutura do seu solo, a estrutura da propriedade, né? E às vezes ele não tem aquele recurso disponível e leva-se um tempo para isso. E o objetivo, acho que um dos objetivos que se tem na política agrícola, política governamental, quando você coloca recurso subsidiado, é tentar diminuir essas diferenças, né? Então, com o trabalho, tentar buscar, de fato, uma visão mais crítica e tentar encontrar um ponto de equilíbrio nisso, né? Essa é a minha linha, essa é a minha contribuição, da crítica mesmo. Tá legal, muito obrigado, viu? Olá, pessoal, boa tarde. Eu acredito que agora seja eu, né? Isso, é você mesmo, Giovana. Tá. Só confirmando aqui o período, é 10 minutos? É 15 minutos para você apresentar e mais 15 minutos para os professores poderem comentar. 30 minutos no total, tá? Tá, ok. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai dar certo. Janela. Peraí. Compartilhar. Só um momentinho. Bom, tá todo mundo enxergando? Todo mundo me ouvindo? Pessoal? Estamos ouvindo sem a apresentação. Tá. Deixa eu ver de novo. Deixa eu tentar aqui, compartilhar. Tela cheia, janela. Agora está compartilhando a apresentação? Foi, pessoal? Sim, põe em tela cheia. Pronto. Ainda não. Sabe, naquele F5 lá? F5, vamos lá. Foi? Ainda não. Peraí. Deu uma travada aqui mesmo. Para mim tá aparecendo tela cheia aqui já. Pra gente não tá como se você... Acho que a gente tá vendo o que você devia ver e nós estamos vendo o que você tá vendo, sabe? Então a gente vê lá o seu consequência na margem esquerda, agora passou para o 2 e a gente não vê a tela cheia.
Só. Deixa eu ver se eu Eu vou acho que tentar. foram em apresentações, assim, eu não sei. Na verdade, eu não sei de nada sobre isso, mas a gente Deixa está vendo, acho que o que você devia ver e você é o contrário. Provavelmente vai ser a forma de apresentação que você escolhe quando você começa a apresentar. Ah, entendi. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Apresentação, deixa eu tentar de novo. Apresentação. Tela cheia, vamos lá. E agora? Certo, deu certo. Perfeito. Bom, pessoal, eu não tô vendo vocês, então, mas vamos lá. Contando. Deixa eu só pegar meu celular aqui para contar direitinho, para não passar do tempo. 12, 22. Bom, o meu trabalho ele vai de encontro ao trabalho que eu exerço na área humanitária desde o ano de 2018, que é com comunidades vulneráveis. Bom, o nome do meu trabalho é Parâmetros do Manual Esfera em WASH, no abrigo Wataotuma Tauranoco. Meu nome é Giovana Bezerra, meu professor orientador é o professor Fábio Vlanker e o meu co-orientador é o professor Carlos Sander. O projeto ele vai de encontro ao instrumento de política da política de recursos hídricos. Bom, o movimento migratório no mundo é uma coisa que acontece desde os primórdios. E esse movimento migratório ele é considerado uma situação que pode gerar uma série de migrantes e refugiados, que vai ocorrer quando essas pessoas elas são forçadas a se deslocar do seu local de origem. No mundo, um dos movimentos migratórios mais conhecidos que provocou uma crise na África é o genocídio de Ruanda. A partir dessa crise migratória, a comunidade migrou para a região dos Três Lagos e houve uma péssima resposta humanitária para essa crise. Dessa forma, foi criado um manual chamado Manual Esfera. Nesse manual, existem os parâmetros mínimos internacionais que você pode atender, inclusive nas questões de saneamento, que significa essa sigla WASH, né? Water, Hygiene and Sanitation, água, higiene e saneamento, qual vão ser os parâmetros mínimos que você pode atender essas comunidades. Aqui no meu estado, no estado de Roraima, nós temos, que faz fronteira com a Venezuela, nós temos a crise migratória na Venezuela, que veio de encontro ao nosso estado, porque é um estado de fronteira, e a partir daí, no ano de 2017, surgiu a Operação Acolhida, na qual ela tenta atender esses migrantes refugiados, tanto as pessoas que estão em situação de rua, quanto as pessoas que também estão nos abrigos. Bom, como eu já falei, né, a partir do genocídio de Ruanda, foi criado o Manual Esfera, que representa os mínimos parâmetros humanitários internacionais para tudo. Tanto às vezes para comida, o mínimo que tem que ter, para saneamento, para questões de abrigo, de assentamento, abrange todas as áreas. E é muito importante essa questão de infraestrutura e saneamento para pessoas que estão sendo abrigadas. E por quê? Em alguns casos, nós temos, quando esses parâmetros não são adequados, não são cumpridos da melhor forma, nós temos crises sanitárias em alguns países ao redor do mundo. Por exemplo, aumento de caso de cólera, surtos de cólera, nesses locais. Então, é muito importante ter um ambiente minimamente para atender essa comunidade, para que não haja uma problemática para essa comunidade que já está em situação de extrema vulnerabilidade. O objeto de estudo é o abrigo indígena Waratoma Tauranoco, e o objetivo é analisar, né,
as questões de WASH do abrigo se estão de acordo com os parâmetros humanitários internacionais e propor uma cartilha de saneamento para essa comunidade vulnerável. Bom, o objetivo: analisar os parâmetros de água, higiene e saneamento em WASH para o abrigo de refugiados indígenas Uaratuma Tauranoco e utilizar o Manual Esfera para verificar se esse planejamento está de acordo com o Manual Esfera e propor uma cartilha que auxilia a melhorar a percepção de saneamento para a população do abrigo. Então, vai ser feita uma vistoria nesse local, identificar as instalações de WASH nos abrigos, nesse abrigo, nesse caso, né? Levantar as principais medidas que estão lá, descrever quais estão de acordo ou não com o Manual Esfera do abrigo. E para alcançar essa atividade, nós temos a nossa metodologia, que vai consistir, primeiro, em submeter o trabalho para Comitê de Ética, também já submeter para o Ministério da Cidadania, que já está em processo, para que o Ministério da Cidadania possa liberar o acesso ao abrigo. Antes disso, né, vem também a questão do levantamento bibliográfico, para entender de que forma os parâmetros mínimos humanitários internacionais adentram nessa pesquisa. Elaboração de um checklist, que já foi realizado também, para aplicar. Esse checklist não vai ser aplicado diretamente com a comunidade, mas vai ser aplicado de maneira observatória, ou seja, vai ser analisado o local e vai ser verificado, vai ser conversado também com os atores que estão lá nesse local. E essa cartilha vai ser uma proposta de cartilha para que, a partir do momento que os atores que trabalham com aquela comunidade, eles possam pegar e estar trabalhando essa comunidade com ela. Porque a questão de educação ambiental, ela é um ciclo. Não adianta eu só chegar lá, fazer uma observação, conversar e verificar. Não. É preciso que os atores que estão com aquela comunidade, ao longo do tempo, possam também fazer e encaminhar esse processo. Nós vamos ter a atividade de campo, que é a verificação do local, registro fotográfico, preenchimento do formulário. Vai ter um pós-campo, que será análise desses dados e elaboração de resultados. E os materiais a serem utilizados vai ser celular, notebook, GPS, transporte, alimentação. Vai ser só a questão do transporte para fazer a realização da visita técnica. E o serviço de terceiros vai ser correspondente à impressão e revisão. Bom, aqui está o local do objeto de estudo, que fica aqui na cidade de Boa Vista. Esse é o maior abrigo indígena da América Latina. Bom, os resultados de discussão. O que se espera é a identificação das instalações de WASH no abrigo, a descrição de quais são as medidas do abrigo que estão dentro ou não do padrão Esfera e a elaboração da cartilha. Uma coisa também, esse trabalho vai de encontro à ODS 6, tá? E aqui o cronograma. Temos alguns atrasos aqui, mas a previsão da elaboração e entrega da dissertação em agosto, aqui em julho seria iniciado, um pouco de junho, a elaboração da cartilha. Eu estou fazendo ainda algumas correções, inclusive vou tentar também corrigir para segundo envio que eu tenho que fazer para o Ministério da Cidadania. Bom, o produto. A cartilha é que sirva como instrumento orientador para a comunidade indígena que vive no abrigo, sobre a importância das normas de saneamento em comunidades coletivas para entidades que trabalham diretamente com a comunidade. Conclusão, as conclusões esperadas, né? As instalações de WASH no abrigo Uaratuma Tauranoco foram identificadas. Levantamento das principais medidas de WASH identificadas no Manual Esfera e também medidas que estão de acordo com o manual, elas estarão de acordo com o Manual Esfera no abrigo e a realização da cartilha. Uma coisa interessante, rapidinho de observar aqui, aproveitando que ainda estou com um pouquinho de tempo, é que essas comunidades indígenas, existem vários atores que trabalham com elas. No abrigo anterior, fizeram uma cartilha, já existem cartilhas, mas não uma cartilha de WASH específica que trabalha com saneamento. Existem cartilhas, por exemplo, que vão tratar de doenças com eles, questão de febre, de doença, questões específicas nesse sentido, mas não uma questão específica de saneamento.
Quando você visita algum desses locais, porque eu já trabalhei em alguns deles, muitos deles eles encontram, principalmente às vezes na questão de limpeza, uma situação um pouco precária. Então, existem uma série de temáticas, ou então tem uma série de manutenção excessiva de chuveiro. Então, é como se não houvesse, às vezes, um determinado cuidado ou entender a importância de estar num ambiente coletivo, de que maneira que tudo funcione corretamente, e quais seriam as implicações que poderiam ocorrer para eles, caso não precisa melhorar, né, uma percepção de saneamento para dentro da realidade atual. Bom, agradecimentos. O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior da CAPES, Código de Financiamento 001, e agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Profiágua. É isso, pessoal. Professor Fernando? Professor Robson, você pode começar, por favor? Só que a minha conexão não está muito legal ainda, eu vou tentar melhorar ela aqui. Se você puder falar antes, eu Sim. vou tentar melhorar aqui enquanto você vai falando aí. Tá bom. Obrigado, Giovana. Estava nervosa que estava aparecendo naquela tela ali que eu nem sabia qual. Acho que era uma. Achei que, nossa, estou falando tanta besteira que a menina está até me. Né, não, é porque eu tô com uma dor no braço, eu tirei um pouco de sangue hoje, e eu tô fazendo uma série de exames, então tenho tirado muito sangue, eu tô com um pouco de dor. Não é que você não. Eu não estava nem escutando o que você estava falando, eu estava concentrada em mim. Então, legal, bem interessante, mas eu não entendi exatamente o que é. Você estava acompanhando as outras apresentações que foram feitas? Você não estava acompanhando. Tá. Uma delas, o que eu elogiei do proponente, foi ele dizer o que é. Né? Assim, acho que a pergunta mais inteligente de uma sala de aula, quando o professor fala alguma coisa que as pessoas não sabem exatamente o que é, no meu caso foi o que era direito penal democrático. Né? Um professor um dia falou direito penal democrático, eu estava lá, né, animado, todo mundo olhou para mim e falei, o que é direito penal? Eu não entendi exatamente o que é o WASH, entende? Nem quando eu consegui traduzir então, essa definição, né, para cientista especialmente é importante, né? Do que se trata, né? Então eu consegui, quando você falou por extenso, WASH, que eu consegui anotar que é, né, higiene, water sanitation and hygiene, né? Então então acho que isso é uma coisa que você precisa fazer, né? De definir melhor. Não é definir, está definido. É que a gente é ignorante do que você está falando, então você tem que traduzir o seu conhecimento para o nosso. Né? E isso se fala o que é o WASH. Né? Então, pelo que eu entendi, ele é um padrão estabelecido por alguém, né, que seria interessante, ou talvez não tenha pego essa parte, ou você falou tão rápido que eu peguei, mas já esqueci, né? Quem estabeleceu um padrão internacional não é uma crítica de que está ruim, não. É só assim de dialógica mesmo, sabe? De trocar ideia. Então, é um padrão estabelecido, com exigências, né, mínimas para que haja essa. E por ser em inglês, talvez seja de uma agência internacional de saúde, não sei se falou isso. E fala para a gente, que eu tenho interesse, a gente tem interesse em saber o que é. Eu vou falar. Então, na área humanitária, foi criado alguns parâmetros mínimos, que é o Manual Esfera. Tá, quando você fala foi criado, é quem criou? Foi um grupo de agentes humanitários, por exemplo, Cruz Vermelha. Isso, daí agora você deu algum nome que daí a Cruz Vermelha entendi do que você está falando. Então, fala, quem foram? Cruz Vermelha? Sim, foi um conjunto de agências, teve Cruz Vermelha, teve ONU, teve outras organizações, então foi um conjunto de profissionais técnicos que já trabalhavam na área e após esse genocídio de Ruanda se reuniram para estabelecer alguns padrões. Tá. Esse manual... Isso, legal, é isso que a gente entendi. Daí essa de Ruanda, a partir de Ruanda, talvez um encontro internacional, tipo, né, depois da carta, do relatório lá de Estocolmo, assim, tem esse ícone, assim, sabe? É só informar isso, porque a gente aqui no Sul, maravilha, sequer pensa, os nossos problemas humanitários estão escondidos
sabe, da classe média, assim, a gente nem vê. Então é um assunto que você tem que, né, nos expor mesmo, bem essa... E está fazendo agora, funcionou, legal. Uma contribuição que eu quero te dar, em 3 momentos você falou que o que você está fazendo vai de encontro, né, ao objetivo, sistema, etc. E o que você quer dizer, na verdade, é o que você está fazendo vai ao encontro. A expressão de encontro quer dizer uma mão de encontro ao rosto do cara que está na frente. Sabe? E ao encontro é a mão estendida para a pessoa que está na frente, que é essa diferença, tá? E assim, é uma contribuição mesmo. E daí, sobre a questão, o que, de novo, né? A nossa função é da crítica pelo não entendimento, que é o método, é uma questão de método, né? Não de sentimento. Pela coisa ou de avaliação mesmo. Quando fala em guia para indígenas sobre higiene, né, water hygiene, eu entendo. Ainda que eu tenha um outro comentário sobre padrões culturais depois, né? Mas entendo que tem assim E sobre sanitation? Porque isso não vai depender quando você falou no exemplo dos chuveiros, daí fez algum sentido, mas me parece... A impressão que eu tenho, assim, não sei também muito, não sei nada, aliás, é que a questão da sanidade vai ser muito mais por quem é o produtor do abrigo. Né? Assim, quando fala sanitariamente, a gente está falando em saneamento, né? E o saneamento é uma questão de estrutura. E a estrutura não é de responsabilidade, certamente, dos refugiados, e sim de quem faz isso, né? Então, acho que podia dizer que né, o manual, portanto, logicamente, deve ser em relação à parte de hygiene e não de sanitation. E tem que saber, é isso ou não? Não. Então, o conceito WASH, ele vai abranger água, higiene e saneamento. Já no Brasil, quando a gente fala de saneamento, nós entendemos que já está englobado os 3, não tem essa divisão, né? Tem a divisão interna, mas o saneamento pega tudo. A ideia não seria só a questão de educação ambiental, de falar, por exemplo, sobre qual que seria o mínimo que eles realmente têm que ter, de transpor o que diz o Manual Esfera para eles, mas também de ter essa parte de como a importância do ambiente coletivo. Tanto o que o Manual Esfera diz, quanto a questão de preservar o espaço que você tem. Aí entra a questão de saneamento / educação ambiental um pouco, né? E é isso que eu quis dizer, sabe? No sentido de que dá para pensar em fazer um trabalho de educação ambiental, faz sentido para mim fazer um trabalho de educação ambiental e comportamental, que passa a ser, né? Pelo que eu entendi também, desde que tenha as estruturas necessárias de escoamento, etc. E daí que é meu comentário, né? Um deles bom, em algum momento você falou que a ideia da guia, do manual, é propor a percepção. Daí eu fiquei na dúvida, e eu me lembrei de um clássico, né, da literatura americana, que é As Vinhas da Ira, que trata exatamente dos refugiados, né, do Dust Bowl lá, e que a mulher viu uma privada e foi lavar louça e reclamou que... Foi lavar louça? Não, foi lavar roupa. Desculpe, piorei a troça. Foi lavar roupa e reclamou de dor nas costas, né, porque era exatamente uma proposta de higiene numa estrutura que culturalmente era bem diferente. Né, me lembrou bem esse Steinbeck, né? Daí eu não entendi muito como o manual vai propor a percepção dos refugiados sobre isso, né? Porque daí eu estava pensando em termos de sanitários, e daí pensei, bom, mas eles já vão ter a percepção de que está fedido, né? Ou de que tem pouca água, não sei qual é exatamente o parâmetro, né? Daí, assim, não sei se o guia é para propor a percepção, se a percepção já é dada pela situação, pela realidade, né? E daí é porque talvez eu não tenha entendido exatamente qual a função disso, por favor. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência pessoal com você, em observação a essas comunidades vulneráveis, especificamente comunidade indígena, que para mim é a minha comunidade predileta de trabalhar. Existe um abrigo, antes desse abrigo, essas pessoas foram redirecionadas de lá. Esse abrigo era o abrigo Pintolândia. Emergencialmente, para atender aquela comunidade, beleza, mas aquilo se tornou a longo prazo e existe uma série de questões de infraestrutura. E mesmo com essas questões de infraestrutura, algumas pessoas da comunidade, por exemplo, muitas delas eram acostumadas, às vezes, de pegar a comida
e levar lá onde eles estavam. E não, depois foi criado, por exemplo, um refeitório. Eram acostumados, às vezes, a fazer isso na aldeia delas. Mas eles não tinham a percepção que aquela comida que eles estavam comendo lá ia gerar, por exemplo, um monte de resíduos no chão. Muitas vezes eles não iam limpar, ia ficar só barata. Entendeu? Ou é nesse sentido de observar será que é melhor eu estar nesse ambiente que às vezes vai alagar? Ou será que é melhor eu ir para um local onde foi feito um diagnóstico com a comunidade, que seria do caso do Uaratuma Tauranoco, para que eles pudessem estar lá num ambiente um pouco melhorado, entendeu? Sim, e penso, e continuando pensando assim, né? Peraí que eu pulei aqui a prática. Entendi isso, e quando você fala em levantamento bibliográfico, eu fiquei meio curioso. Você vai procurar isso aonde? Se você, né, mesmo nos disse que isso foi uma conclusão de uma série de instituições que, pelo que eu entendi, aparentemente, ou foi online ou foi num evento que estabeleceram alguns parâmetros, né? Quando você fala daí levantamento bibliográfico, eu fiquei, como assim levantamento bibliográfico, né? Mas essa metodologia não é nada que eu, na verdade, possa contribuir para dizer como é que deve ser. Só estou falando que, assim, né, assim, levantamento bibliográfico, porque, né, em algumas áreas é ir procurar em biblioteca coisa que já foi escrita, mas você está falando, aparentemente, de algo que é uma coisa mais prática do que teórica, né? Muito mais uma constatação de alguma coisa e vamos estabelecer um parâmetro do que, ou não, ou vai mais na questão humanitária mesmo, talvez é isso, né? Fazer um resgate, assim, entendi. Bom. A gente tem alguns manuais, eu acho que eu estava até pegando aqui para ver se não estava em cima da mesa. E sobre o manual, o que eu queria saber, em que língua vai ser isso? Vai ser em, né, desculpe a pronúncia, você mesmo, nem você mesmo sabe, né? Sim, é complicado, Vatatuma e Tuaranoco? Uaratuma Tauranoco é o abrigo, mas a etnia que tem lá vai fazer parte do projeto de pesquisa também, mas eu já sei, assim, previamente quais são, que tem o Aral e tem Temon também. Então, a cartilha seria em português, espanhol ou qualquer uma dessas duas? Se é que exatamente. Elas estão transcritas. Essa é a ideia. O quê? Qual? Na língua deles? Na língua deles, mas nas outras também. Tá, legal, bem bacana isso. E daí o que eu acho, assim, a minha... Uma questão é assim, é a questão cultural mesmo, né? A gente convencer pessoas que estão refugiadas e talvez, e acho que elas têm expectativa, e considerando exemplos, assim, dá para pensar de índios brasileiros, né? Índios brasileiros não, de índios no território brasileiro que voltaram para as áreas. Até essa toda a discussão do marco temporal, né? Imagino que todas as pessoas que estão nesses abrigos, eles estão com uma expectativa de uma hora voltar para a área em que eles fazem sentido, né? Que são deles. E aí eu estou aqui numa região que nem a gente sabe direito, mas aqui era a região das missões jesuíticas, das cidades espanholas, no Rio Ivaí, que eu trabalho, no Piquiri, Paranapanema. E a experiência social aqui foi exatamente das reduções jesuíticas, né? De você pegar dos jesuítas espanhóis conquistarem o território através do aculturamento dos guaranis, que os bandeirantes depois vieram predar. E aí eu acho que a gente tem uma expectativa e um padrão de higiene, né, que é diferente deles, e assim, imagino que seja exatamente como compatibilizar isso com a estrutura que se tem. Não sei até que ponto eles conseguiram ajudar a escolher o local do abrigo, enfim, né? Entendo essa dificuldade. E acho que tem que só ressaltar que existe uma diferença cultural, né? A gente estabelecer, talvez, ou atentar para isso, que a gente estabelecer um padrão de sanidade, mas também de higiene, de uma cultura diferente, né? Enfim, a diferença. E última coisa sua conclusão é assim, ó, pelo que eu entendi, é que existe a identificação do problema, né? Porque você vai fazer visita em loco, é bem bacana, super bacana, sair do gabinete, e você vai comparar isso com um padrão, que é o padrão WASH, né? E aí fazer uma cartilha. E daí, quando eu botei o pensamento no papel, assim, ficou meio um vazio, entendeu? Não ficou uma sequência imediata entre a gente viu o problema, a gente sabe qual é o parâmetro, a cartilha parece que falta alguma coisa. O que fazer além da cartilha?
né? No sentido que a cartilha pode ajudar a questão da higiene, mas não sei se enfim, da sanidade. Bom, E assim, o meu essa é a minha trabalho... contribuição, pode responder. Tá. Ó, vou explicar. Porque eu falei muito rápido, eu tô um pouco nervosa, então eu sei que e já é um assunto para mim que é uma coisa muito batida, então vou falando e aí acabo esquecendo realmente de explicar com mais detalhes. Mas assim, o meu trabalho, ele não vai, ele fecha, mas ele fecha para o Prof. Água, mas não é uma coisa que realmente fecha para o ciclo da aprendizagem. Essa cartilha vai ser proposta, né, para os atores que trabalham com essa comunidade, e a ideia é que eles deem continuidade e vejam o que se aplica, o que não se aplica, porque tanto educação ambiental é uma coisa, educação de higiene é uma coisa, é um ciclo que ele não fecha. Você estuda aquele ambiente, você vai lá e você vê as problemáticas, você propõe soluções, você aplica a ferramenta e você observa, você faz um monitoramento para ver se aquela comunidade entendeu. Mas não é questão de aculturar. É, por exemplo, poxa, será que eles sabem que existem parâmetros mínimos para que eles possam estar dentro de um abrigo? Será que será que eles sabem que eles não podem estar, sei lá, 1.000 pessoas para 2 vasos sanitários? Será que eles têm essa ciência disso? Então, assim, o que seria interessante para eles terem minimamente? Inclusive, a gente também tem uma comunidade indígena que tem assentamento, um assentamento informal. Eles conseguiram comprar uma terra numa região aí, e aí eles foram para lá. E aí algumas ONGs foram lá, olha, a gente vai propor banheiro X para vocês. Então, assim, outras pessoas já se preocuparam em garantir para eles os parâmetros mínimos, sabe? Então, assim, será que essa comunidade entende como que funcionam as coisas? Por que vai ter que ser assim? Por que tem essa quantidade de torneira? Tá faltando torneira pra gente? Não tá? Quantos bebedouros será que eles têm? Tá faltando, acaba a água e eles ficam com sede? Entendeu? Então, assim, é mais eles terem essa percepção de saneamento no sentido do que tem que ser garantido minimamente para eles enquanto indígenas refugiados, mas também de ter essa questão também um pouquinho de educação ambiental. Poxa, o que eu faço com o meu lixo, o que não, sabe? E isso não vai ser uma coisa que eu, enquanto instituição UFRR ou aluna, vou estar trabalhando com eles. Vai ter aqueles atores que já vão ter diariamente, que vão ter acesso a esse brainstorm de cartilha, para que eles possam dar continuidade com a própria comunidade. Beleza. Professor Fernando? Boa tarde, colega, mais uma vez. Bom, Giovana, eu tenho algumas dúvidas aqui também. Até muito em cima disso que o professor Robson falou, né? Que a gente está aqui embaixo, alguns termos não são comuns, né? Então, a sua fala parecia muito para quem está muito dentro, né? Eu fiquei assim, o que é WASH? O que é cartilha esfera, gente? Que loucura que é essa e tal, né? Então, assim, primeiro, a dica geral, conceitua as coisas, apresenta o conceito, o que é cartilha esfera, o que é isso, o que é aquilo. Você usou apenas 3 páginas, eu sei que é muito pouco, né? Mas tinha mais uma página para você utilizar ainda do seu trabalho. Você poderia ter colocado, por exemplo, o fluxograma que você colocou aí da metodologia. Eu só fui entender essa metodologia agora aí na apresentação. E ainda assim eu tenho algumas coisas a te perguntar sobre a metodologia. E antes de qualquer coisa, né? De maneira geral, eu acho que todos os trabalhos aqui apresentados, né, nessa sessão, eles têm aderência ao Prof. Água. Mas é importante vocês reafirmar isso durante o texto de vocês, tá? Então, por exemplo, o meu trabalho tem ligação com a gestão de recursos hídricos nesse sentido, ele tem aderência ao programa nesse sentido, né? Por exemplo, o seu caso, por exemplo, é um caso de conflito, muitas vezes. Eu estou tentando resolver, às vezes, um problema de conflito de uso da água, né? Então, assim, algumas dúvidas que eu tinha, por exemplo, quando você fala muito de parâmetros do Manual Esfera, que parâmetros que são esses? Por exemplo, consumo de água é um parâmetro para você? É claro que lá você não vai ficar, eu acho que não, tá? Você não vai ficar medindo quantidade de cloro na água. Não sei se você vai fazer isso lá. Mas, por exemplo, uma coisa que você pode fazer assim, de onde vem essa água para atender uma super comunidade goiana, que é de 1.500 habitantes? Tem cidade aqui em Minas, aqui, a cidade do meu pai aqui tem menos habitantes que isso. Então, assim, uma comunidade grande. Da onde que vem? Onde que é a fonte da água? É uma nascente, professor? É um reservatório? É um manancial? O que é? Tá, se é um manancial, ainda que você não vai fazer isso tudo, assim, qual que é a vazão média desse negócio? Quantas pessoas você consegue atender? E se essa comunidade amanhã crescer para 3.000 pessoas? Assim, estou exagerando, né? Eu tenho um aumento exponencial dessa comunidade. Eu vou ter que deslocar todo mundo para outro ponto? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que o seu trabalho poderia responder, sabe? Essa questão de horizonte, até de
horizonte de ocupação, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei se é o caso da comunidade que você está analisando especificamente, mas muitas vezes esses assentamentos são provisórios, né? Então, assim, eles são temporários ali para resolver um paliativo, vamos dizer assim, né? Então, talvez você fazer esse horizonte, eu acho interessante, tá? E essa questão do consumo, igual eu falei e tal, e outros parâmetros, eu acho que vale a pena, no seu texto, você identificar quais são os parâmetros do manual esfera que você vai analisar. E quais são, né? Assim, só para eu fiquei curioso. Ah, tá. Eu tenho um formulário, que é um questionário que eu elaborei. No final do projeto, também, eu só não coloquei um slide, mas ele tem vários parâmetros. Por exemplo, eu tenho que observar quantos banheiros tem lá, quantos bebedouros tem lá, quantas torneiras tem lá, qual a distância da última casa, por exemplo, até o banheiro, porque tem isso também, que essa pessoa vai percorrer dentro do abrigo para chegar lá. É iluminado? Não é iluminado. O local, porque aí vem aquela questão de violência de gênero, se garante ou não. Quantas lavanderias eu tenho? De que forma tem poças ao redor do banheiro, porque aqui os banheiros são banheiro container. Então, o que acontece? Muitas vezes fica um vazamento que pode proporcionar a questão de aparecimento de doenças, tipo hepatite, vetores. Entendi. Então, de que forma também os resíduos estão... Não vai focar muito em resíduo no meu projeto, mas também tem no questionário. Estão lá no local. Basicamente, esse tipo Não, de eu entendi. Eu acho que talvez, Giovana, cabe você abrir duas linhas, pelo que eu estou entendendo, porque assim, tem uma linha do seu trabalho que é uma linha mais de hábito. Você tá comentando que é questão de higiene e tal, né? E tem uma outra linha, que é uma linha mais técnica um pouco, que é essa questão assim, quantos bebedouros eu tenho que ter por metro quadrado, quantos pontos de água eu tenho que ter. Então, isso independe, meio que independe da comunidade. Isso é geral, isso tem que ser um padrão que tem que ser obedecido. Mas a questão do hábito já é uma coisa da comunidade. Então, eu acho que são duas linhas diferentes. Eu acho que isso você tem que colocar no seu trabalho, porque isso que vai, se eu estou enganado aqui, isso que vai estruturar as perguntas que você vai fazer na comunidade lá. E aí eu não sei também como que você está pensando em fazer essas perguntas, porque até isso também, né? A gente fez trabalho com comunidade aqui em Minas, né? Assim, até a maneira como você pergunta, isso é muito importante, né? Como você aborda, se a pergunta é mais qualitativa, se ela é quantitativa e tal, né? Então, assim, eu acho que essa questão, você até falou que ia passar pela comissão de ética e tal. Então, assim, eu acho importante você deixar muito bem claro no seu texto como que você vai estruturar essas perguntas, tá? E aí, de novo, isso que agora que você me explicou, né, que o professor Robson também te perguntou, que agora está um pouco mais claro para a gente, é deixar claro assim, ó, o que é manual esfera, quais são os parâmetros do OSPA, essas coisas. Então, eu vou analisar tal parâmetro. Para eu responder essa questão, por exemplo, dos banheiros, né, eu vou perguntar às pessoas como elas se sentem, né, se ela tem que andar muito de um local a outro para lavar a mão. Isso, por exemplo, é uma pergunta que você pode fazer, né? Quanto tempo que a senhora anda para ir lavar roupa, por exemplo? Isso é uma pergunta que pode estar lá na comunidade, né? Então, assim, até para você estruturar o seu questionário, né? E a questão, né? Aí você vai talvez sofrer um pouquinho, porque como eu sou da área de engenharia, eu sempre gosto de ver número, né? Eu tenho que ter um número para balizar se o negócio tá bom ou não. Então, essas coisas assim, de número de banheiro por metro quadrado, tá aí essa coisa de pesquisa. E além disso, qual que é a amostra que você vai tirar de entrevista? Porque eu estou entendendo, por exemplo, são 1.500 pessoas na comunidade. Obviamente, a senhora não vai entrevistar, por mais que você tenha, eu acho que você tem um acesso bacana lá e tal, mas você não vai conseguir entrevistar os 1.500. Né? Você já pensou como é que você vai resolver esse tipo de situação? Então, a minha ideia... Desculpa interromper, mas já passou do tempo, tá? Tá, a gente precisa estou encerrando encerrar. já. Tá. Então, eu queria até mostrar para vocês o questionário. A minha ideia não é porque vai exigir de mim 30 mil autorizações, porque é muito burocrática essa questão do Ministério da Cidadania e a Acnur. A minha ideia é fazer uma pesquisa observatória e conversar diretamente com alguns gestores junto. Então, assim, o Ministério da Cidadania já deu feedback que mesmo conversando com gestores, eles querem que passe pelo Comitê de Ética. Foi esse feedback que eles deram. E o que vai ser? Vai ser apresentado com base no que foi observado, de como a percepção de como as pessoas se comportam lá, por exemplo. Tem uma ferramenta que ela é chamada WashM. O que é isso? A gente chega no local e a gente observa, por exemplo, como é que a pessoa está cozinhando, o que a pessoa, quando sai do banheiro, faz. Então, é essa percepção de que não é nada tipo, como é que você lava a sua... Não, a gente vai observando o que eles estão fazendo. Por exemplo, tem um mapa, eu tenho porque eu trabalhei na época, mas assim, dá para a gente medir
qual que é a distância que essa pessoa realmente percorre o último do abrigo. Então, assim, e tem também o questionário que eu queria mostrar para vocês, mas acabou o tempo. Enfim, mas eu vou colocar essa questão da vazão média da água. Dá para a gente ter acesso a esses dados também. Lá, a alimentação tem a questão direta que vem da rua, mas também foi pelo... Já deu, Giovana, ou deu tempo ou não deu tempo. Acho que é uma questão de objetividade. Se deu, deu. Você tem muito para falar que a gente sabe, mas se deu tempo, deu tempo. Tá né? bom, desculpa. Desculpe falar isso, cara, mas só uma questão de lógica, de coerência, né? Deu? Deu. Beleza. Deu. Bom, como é que se despede, Amanda? Fernando, eu sou, assim, eu passo pela academia, mas eu não sou exatamente da academia, né? Então, eu aprecio muito a oportunidade de saber como é que vocês, que são mesmo, pensam e poder contribuir com a minha mais experiência do que ciência. E acho que esse programa é muito bacana. E só dizer que esses dias eu fui para um evento aí da ABS, isso fui na abertura em Belo Horizonte, porque tinha outras coisas para fazer, inclusive aí na UFMG, no setor de ecologia. E daí falei com os caras e fui na PUC ver a arqueologia também. Foi muito legal. Mineiro meu pai é mineiro. Seja também. bem-vindo. Então seja bem-vindo. Legal. Um abraço a todo mundo. Um abraço, como é que a gente pessoal. desenvolve agora? Amanda, o que a gente faz agora? Eu vou encerrar a gravação, tá? E vocês precisam preencher as fichas de avaliação. Tá, eu vou tentar enviar por e-mail, viu, Amanda? Que eu ainda estou preenchendo aqui, mas eu vou enviar via e-mail lá, tá? Sem problemas. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.